Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui de um livro muito legal, um livraço de Amor e Trevas do escritor israelense Amos Oz. É um romance autobiográfico, então ele vai contar a história dele, dos pais dele, a mãe dele, durante o período do mandato britânico da Palestina. Um período aí que se estende de 1920 a 1948, ou seja, começa em 1920, antes da criação do Estado de Israel e depois com a criação do Estado de Israel. E o leitor e a leitora vai poder observar, principalmente, apesar de ser uma narrativa unilateral, o custo humano desse conflito. Eu até pesquisei, o porquê desse conflito, Israel e Palestina, tal, para poder entender todo esse contexto aí. Então acredito que seja legal também o leitor e a leitora pesquisar também, mas não é necessário para ler o livro aqui, né? O legal dessa obra aqui, que eu achei, é assim, não é aquele narrativa linear. Então, por exemplo, ele pequeno vai passando o tempo numa ordem cronológica. É como se o leitor e a leitora, entrassem numa sala com várias portas. Então, o Amos Oz, o autor, ele abre cada porta e conta um pedacinho. Então, vai alternando o tempo. Então, por exemplo, uma hora ele abre uma porta e conta como ele e o pai dele construíram uma horta. Aí passa contando a horta até o leitor e a leitora, né? Eu me peguei achando, poxa, qual vai ser o final dessa parte aí? Mas no final era a construção da horta mesmo. Ou seja, uma memória afetiva que ficou gravada para ele. Aí de repente ele já vai para uma outra parte que ele já é adulto. Ou de repente uma outra parte que ele começa a ter os primeiros sentimentos de amor, assim. Então, como eu disse, não é linear. Então ele tem essa viagem, essa alternância entre infância, memórias de infância, depois já adulto. Aí ele faz a reflexão das memórias da infância nessa parte que ele é adulto. Então, como eu disse, são várias portas que ele vai abrindo, as pequenas memórias e contando essa história aqui. Tem uma parte muito interessante que eu acho que é a maior do livro, que é a respeito desse, não estou dando spoiler aqui, apesar que é uma obra que já tem algum tempo, foi feito até filme e a protagonista salvo engano, Natalie Portman, inclusive dirigiu o filme, que ela faz a mãe do personagem, a mãe do Amos, E puxa, vamos lembrar aqui. Ah, tá. Então ele vai fazendo essa alternância aí, mas a parte que eu mais, como eu disse, que mais chamou a atenção é esse custo do conflito, com relação à família do Amos, com relação à mãe dele. A mãe dele, aparentemente, o leitor e a leitora vai observar, isso não está escrito em palavras assim, mas ela tem uma espécie de depressão que, a princípio, o leitor e a leitora não vai saber se é por conta do pai. Então, às vezes, o pai sair para se divertir e fica um pouco aquela história da quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, Vamos permitir assim dizer. Ela ficava triste porque o pai às vezes saía, ou o pai às vezes saía porque ela ficava o tempo todo triste, parada num canto, sentada numa cadeira. Então também o leitor vai pegar pensando nisso, Então, por exemplo, tem hora que o leitor e a leitora vai querer acusar o pai dele de alguma coisa pela tristeza da mãe, mas por outro lado também se coloca no lugar do pai e começa a observar assim, poxa, não é bem isso, tal, Até o próprio Amos tem hora que ele se revolta contra o pai, aí depois ele já não, ele pensa bem e fala, poxa, não é bem isso também a história, Também não se sabe se essa tristeza da mãe do Amos, do autor, se dá porque de repente ela sofreu uma frustração muito grande. Talvez ela quisesse uma Israel onde Israel e palestinos convivessem em harmonia, ou também com os povos árabes, enfim, fica isso no ar. E essa situação da mãe, todos o desenrolar que tem disso aí,
vai causar um efeito muito devastador, tanto no autor quanto no pai. Então, assim, é belíssima essa parte, né? Não há quem não volte ao passado que não se reencontre consigo mesmo. Então, as próprias memórias de Amos mais novo, né, criança, o leitor e a leitora vai se pegar também com muitos dos pensamentos que ele coloca aqui na obra, né? Outra coisa fantástica que eu achei, né, o tanto que eles, à época, né, a sociedade israelense, a comunidade onde ele vivia ali, eram preocupadas assim e gostavam muito do saber. Então, nas casas que ele visitava, já nos corredores eram cheios de livros, né? Eles admiravam e tinham como ídolos os intelectuais. Então, eles valorizavam muito a questão da universidade, de estudar, de conhecer línguas, de poder entender todas as coisas. Isso era muito... Os ídolos deles, como eu disse, eram os intelectuais, né? Isso ventila muito na obra, né? Esse querer saber, essa valorização do saber, do conhecimento, tá? Eu separei algumas coisas assim, mas eu acho que eu até já acabei falando, né? Tem as partes tristes, lógico, né? Da fuga do povo de Israel, né? Do Holocausto, né? Então ele conta isso aqui na obra, então ele até fala, poxa, ele pega umas fotos na mão e ele pergunta, poxa, quanto dessas pessoas será que ainda estão vivas, né? Então, o Holocausto, acredito que muitos leitores já devem ter visto ou sabido, lido alguma coisa, então, com a morte de 6 milhões de judeus, enfim, e ele conta um pouquinho, mas o livro não é sobre isso, ele passa por isso aí. Para finalizar, esse livro aqui é um livro magnífico, por quê? Porque não é um livro, é daqueles livros, assim como Tolstói, daqueles livros que não é sobre o autor e a escrita dele, é sobre o leitor e a leitora sobre a escrita do autor. Porque a escrita dele traz uma reflexão, né, muito grande. Ele passa isso para o leitor e para a leitora, né? Então é um livro assim como Crime e Castigo, que faz o leitor e a leitora se colocar no lugar, é isso que eu queria dizer. Ele faz com que aconteça isso. Então, assim, é muito interessante, mexe demais com o leitor e a leitora. É uma obra que você lê e você vai ficar com ela à mente por bastante tempo, assim. Independente do tema, né, do conflito Israel-Palestina, Holocausto, não é um livro triste, não é essa a proposta, é uma história de vida dele, e é claro, eu até circulei a palavra trevas umas dezenas de vezes aqui no livro, né? E é claro que mesmo dentro dessa infância, desse amadurecimento da vida adulta, teve momentos felizes e não tão felizes, né? Então eu fiquei curioso de saber se esse amor e trevas era até isso aí mesmo, né? Então tem partes engraçadas da infância dele, que ele fazia umas traquinagens de menino, né? Como toda criança, e tem todo esse peso que a guerra traz, né? Esse mal-estar do conflito, então, essa carga, né, emocional muito grande do conflito, então também está na obra. Mas é um livro assim maravilhoso, encantador, recebeu prêmios. Então tá aí uma dica de leitura muito legal, de Amor e Trevas. Gostei muito de ter lido.